Notícia que chega do Rio de Janeiro. Mais de 60 pessoas ficaram feridas em um acidente com um BRT na capital fluminense. O ônibus da Transbrasil colidiu com uma pilastra do elevado do gasômetro durante o período da manhã. Pelo menos 64 pessoas ficaram feridas e 57 tiveram que ser encaminhadas a hospitais da capital. As informações preliminares indicam que o motorista Douglemar Rocha, de 32 anos, teria sofrido um mal súbito e perdido o controle. Ele ficou preso às ferragens e resgatado depois de 3 horas de trabalhos das equipes de resgate. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o homem teve que passar por uma cirurgia ortopédica. Segundo as últimas informações, pelo menos 23 feridos já receberam alta médica. E também no Rio de Janeiro, um ônibus que levava o time de futebol americano do Curitiba tombou nesta manhã e deixou pelo menos 3 pessoas mortas. Vamos acionar a repórter Fernanda Xavier, da Jovem Pan News Curitiba, que chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes sobre esse caso. Fernanda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em entrar ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Suas informações, por favor. É isso, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. A gente fala aqui de Curitiba, de onde, né? É o time aí do Crocodiles. Inclusive, a gente está nesse momento agora aqui no campo, aqui no estádio do time, justamente que agora acontecem algumas homenagens. Vários amigos, familiares estão chegando nesse momento aqui, justamente para prestar essa homenagem para os 3 jogadores que saíram, né? Que infelizmente foram a óbito nesse acidente. Então, retomando para o pessoal de casa, a equipe saiu ontem à noite aqui de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro, onde eles iam jogar contra o time, né, Flamengo Imperadores, no campeonato aí brasileiro de futebol americano. Porém, por volta das 10 horas da manhã, o ônibus acabou perdendo o freio. Até o momento, essa informação que os jogadores, né, têm relatado, que o ônibus acabou perdendo o freio e aí acabou tombando ali na Serra das Araras. Faltava praticamente aí 100 quilômetros para que eles chegassem no destino final, justamente para participar desse jogo aí importante que seria às 2 horas da tarde. Mas infelizmente, né, esse acidente trágico aí aqui em Curitiba, né, muitas homenagens estão sendo prestadas a todo momento. Um time bastante famoso aqui da capital que tem se destacado, e nesse acidente, infelizmente, 3 jogadores faleceram e também 10 acabaram ficando feridos. A última informação que nós temos da assessoria do time é que desses 10 que ficaram, né, feridos no acidente, 9 já receberam alta. Inclusive, alguns atletas que receberam alta já estão retornando, justamente porque agora acontece essa homenagem por aqui. Então, alguns familiares, eu pedi para o meu cinegrafista, o Christopher, mostrar para vocês que alguns familiares já estão reunidos por aqui, justamente para prestar essa homenagem com flores, com velas. E esse ônibus, né, tinham 43 passageiros e teve aí 3 mortes nesse acidente. Então, a gente já tem a nota também do time, né, falando que está prestando todo o suporte possível aí para as famílias e também para os jogadores do Curitiba Crocodiles, que é o time de futebol americano aqui do nosso time Curitiba, do Coxa, aqui de Curitiba, e também a empresa responsável pelo ônibus também já se pronunciou, que a empresa Princesa dos Campos já disse que está prestando todo o apoio necessário e disse que os feridos foram levados para o hospital para terem todo o atendimento necessário e quem não teve ferimento foi levado aí para o hospital. Então, são essas informações que nós temos nesse momento. O governador Ratinho Júnior, né, prestou sua manifestação, uma homenagem nas redes sociais. Nosso prefeito Rafael Greca também, né, homenageando esse time tão famoso aqui na capital. E agora a gente segue acompanhando essas homenagens depois desse dia triste, desse dia de luto aqui para o esporte. E que mexeu, né, por todo o país, são homenagens por todo o país aí para esses jogadores, que inclusive já foram identificados, as vítimas já foram confirmadas, inclusive aqui pelo Curitiba Crocodiles. Então, olha só, Lucas de Castro Rodrigues Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42 anos, e também Daniel Antônio dos Santos, de 44 anos. Então, infelizmente, essas 3 vítimas desse trágico acidente. E agora a gente segue acompanhando todas as informações. Nesse momento, familiares e amigos prestando as homenagens por aqui. Aqui no campo, né, do Curitiba Crocodiles em Curitiba. Alguns atletas já estão voltando do Rio de Janeiro. Em conversa, inclusive, com a diretoria aqui do time, eles falaram que está a critério dos jogadores, se vão preferir voltar de avião,
de ônibus, justamente da forma que eles se sentirem confortáveis depois de toda essa situação. E também, vários atletas já prestaram seus depoimentos depois desse acidente, e agora a gente espera a confirmação do que causou o acidente, né? A gente conversou, inclusive, com a mãe de um jogador que teve, felizmente, apenas ferimentos leves, e ela relatou, né, nesse momento, que logo após o acidente, o filho já ligou para ela e contou que na percepção dele, o ônibus ele tinha perdido o freio, quis ligar para a mãe. Inclusive, a gente tem essa sonora, né, uma fala dessa entrevista para a gente ver agora. Vamos ver. Quando era 10h05 da manhã, ele me ligou e falou assim: mãe, o ônibus todo capotou. Eu falei: Pedro, não brinca com a mãe, fala sério, não faça essa brincadeira. Não, mãe, o ônibus capotou. Ele perdeu o freio e capotou, mas eu tô bem, eu tô aqui, eu tô bem. Eu falei: tem mais gente machucada? Você, mãe, eu não sei como é que tá as coisas aqui, eu sei que o ônibus tá capotado. E aí eu saí, a gente saiu e a gente tá vendo o que a gente faz aqui. Então, a mãe, falando desse momento, né, logo após o acidente, ela já recebeu essa ligação do filho. Ela estava bastante abalada, porque, como ela comentou, aqui é uma família, né? Eles treinam aí semanalmente juntos, todo mundo bastante unido. Então, apesar, né, dos filhos saírem ali ilesos, com ferimentos leves, todo mundo fica triste nesse momento. Nós conversamos com torcedores que estão aqui prestando essa homenagem também. E a gente segue acompanhando essa situação. A última informação que nós temos é que 2 velórios possivelmente vão ser realizados aqui em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, né, no estádio do Curitiba, e um em Goiânia. Mas a qualquer momento a gente pode atualizar essas informações e a gente segue acompanhando aqui esse momento de homenagem para esses 3 jogadores que infelizmente faleceram nesse dia trágico, né, para todo o esporte aqui do nosso Brasil. Volto com vocês no estúdio. Fernanda Xavier, da Jovem Pan News Curitiba, obrigado pelas informações. A gente segue em contato para saber exatamente quais serão os próximos passos dessa investigação que envolve esse trágico acidente com o ônibus do time de futebol americano do Curitiba.